Olá a todos, meu nome é Diogo Burgos. Hoje eu vou compartilhar com vocês os resultados da minha pesquisa sobre como a diversidade taxonômica e funcional influencia a redundância funcional das comunidades microbianas, realizada sob a orientação do professor Pedro Meirelles e com a orientação de Camilo Ferreira. Bom, de forma resumida, a redundância funcional é o conceito que descreve a realização de uma mesma função ecossistêmica por mais de uma espécie. Conceito este que esta imagem que temos aqui exemplifica muito bem. Imagine a degradação de celulose como uma linha de produção, cada etapa representada por um conjunto de funções que são essenciais, para o ciclo do carbono. A parte interessante é que cada etapa pode ser realizada por diferentes tipos de micróbios. Essa diversidade é como ter vários funcionários capazes de fazer o mesmo trabalho. Se um funcionário falta, outro pode assumir a tarefa, garantindo que a linha de produção continue funcionando. Isto é redundância funcional. Ela torna os ecossistemas mais resistentes a perturbações, como a perda de espécies, e permite que eles se adaptem a diferentes condições ambientais. Para quantificar a redundância funcional, os cientistas utilizam um índice que compara a diversidade taxonômica com a diversidade de funções. Quanto maior a diferença entre essas duas diversidades, maior será a redundância funcional. É como se tivéssemos espécies com aparatos funcionais semelhantes. Um estudo recente mostrou como esta métrica pode ser aplicada a comunidades microbianas, como as do nosso intestino. No entanto, ainda há muito a ser explorado, especialmente em relação a outros ambientes e também padrões para as funções específicas. Este trabalho teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a redundância funcional das comunidades de micro-organismos, focando nas categorias de funções relacionadas ao ciclo do carbono, sendo estas fixação de carbono, metabolismo de metano, degradação de aromáticos e degradação de carboidratos complexos. E compõem o serviço ecossistêmico vital em que os micro-organismos desempenham um papel central. Para isso, buscamos responder as seguintes perguntas. Quais são os padrões gerais de redundância funcional em comunidades microbianas, de estilo de vida livre e holobionte, para as diversas categorias de função do ciclo do carbono? E como este índice se relaciona com as diversidades taxonômica e funcional? De forma geral, os dados taxonômicos foram coletados utilizando amostras de metagenômica baixadas do servidor público MSGHASH. Os dados funcionais para os genomas dos táxons foram anotados utilizando o pacote Metabolic. Por questão de tempo, não entrarei em detalhes na fala, mas estarei disponível para sanar quaisquer dúvidas na arguição. Para calcular a redundância funcional, utilizamos um software chamado Synxa. Este software utiliza como entrada a composição taxonômica e os dados funcionais das comunidades, permitindo que a gente quantifique o grau de redundância em cada comunidade. Para realizar isso com dados taxonômicos a nível de gênero e dados funcionais nos genomas, utilizamos uma técnica chamada randomização. Basicamente, a gente embaralha os dados genômicos dos gêneros várias vezes e calcula a redundância funcional para cada conjunto de dados embaralhado. Então, tirando uma média desses resultados, podemos ter uma estimativa probabilística confiável dos níveis de redundância das comunidades a nível de gênero. Nossos resultados demonstram que a redundância funcional depende fortemente da categoria de função, como pode ser observado claramente nessa figura. A redundância funcional calculada das mesmas amostras para diferentes categorias de funções varia conforme a categoria analisada. Este padrão revela uma tendência que a redundância funcional é maior em funções mais gerais, como as funções de fixação de carbono, que são basicamente o metabolismo dos organismos autótrofos, e decresce à medida que aumenta a especificidade das funções, sendo apenas um pouco menor nas funções de metabolismo de metano, molécula carbônica ainda simples, e diminui ainda mais as funções de degradação de aromáticos, que já representam a função mais específica de quebra dessas moléculas formadas por anéis aromáticos que são bem estáveis, e tem seus menores níveis nas funções de degradação de carboidratos complexos, moléculas longas fortemente ligadas, sendo uma função ainda mais específica. Ou seja, temos o alto suporte no topo do ciclo nas funções mais gerais de produção, enquanto a base do ciclo, onde este carbono é novamente disponibilizado, possui menor redundância, ou seja, é mais vulnerável à perda de biodiversidade. Isso evidencia a importância de discriminar as características funcionais de acordo com seu contexto ecológico. Essa prática já é comum em estudos com macro-organismos, mas ainda é pouco explorada em estudo com micro-organismos. Além disso, observamos uma diferença significativa na redundância funcional entre os estilos de vida, com exceção das funções de metabolismo de metano. Isso sugere que fatores ambientais, como a associação com hospedeiros, também impactam a redundância funcional das comunidades, embora essa influência ainda dependa das funções observadas. Fica evidente também que a diversidade funcional varia inversamente à redundância. Nesta figura, à esquerda, observamos que a diversidade taxonômica permanece constante entre as diferentes categorias, já que são as mesmas amostras. Em contraste, à direita, a diversidade funcional em cada categoria sugere um padrão claramente inverso ao da figura anterior. Isso reforça a importância de discriminar as funções observadas na análise da redundância, pois a diversidade funcional das comunidades pode variar dependendo das funções analisadas, o que impacta diretamente no nível da redundância. A principal conclusão deste trabalho é que o conjunto das funções observadas é fundamental para determinar a redundância funcional, e também que o estilo de vida, ou seja, fatores ambientais, podem influenciar os valores de redundância.
Esses achados enfatizam a importância de estudar a redundância funcional levando em consideração o contexto ecológico das funções observadas, já que, mesmo que a redundância funcional seja uma realidade nas comunidades microbianas, de forma geral, ela pode variar dependendo do conjunto de funções analisadas.